Nossa, tu tem filhos? Não tem filhos. É uma grande vantagem. É verdade. Essa é uma grande Tu vantagem. é casada? Sou viúva. Ah, tá. Sou viúva. As pessoas me dizem assim, mas como é que tu tem... É uma também, vantagem, né? É uma As pessoas dizem, a melhor vantagem, acho. Não, dizem assim, mas como é que tu consegue coisa? Gente, eu não tenho filhos. Não tenho filhos, não tenho netos. Então, isso aí já é uma vantagem. E tem sobrinhos, netos? Não, tenho sobrinhos, netos. Sim. Mas já é tudo grande, tudo casado, tudo. Não tem... Mas é aquela coisa assim, não quero que ninguém fique me cuidando. Eu já digo para todo mundo, se eu não souber meu nome e não reconhecer assim, as pessoas mais perto de mim, me interna. Nem me contem. Não me interna, contem que eu estou falando errado. Olá, estamos com mais um episódio do Totalks, que tem patrocínio do Shopping Total. E hoje nós estamos com um grupo de mulheres muito legais, que tem muita história para contar e muitas coincidências aqui ao longo dessa conversa, desse bate-papo que a gente foi tendo antes, né? A Juliana, que foi lojista do Shopping Total, foi franqueada da Cacau Show, e a gente, por uma coincidência, eu, fuceira, do jeito que sou, fui descobrir que a Juliana é cofundadora da Ciclos Mais, que trabalha com a questão de terceira... Essa geração, a maturidade ativa, cada um tem um nome para dar, né? Na parte cultural também são cursos e tudo mais, ela vai falar um pouquinho mais para nós sobre isso. Com a Rita Longaray, que é uma educadora física, que a gente se conhece desde 2004. Faz tempo, hein? Faz tempo, porque a Rita foi quem começou um projeto muito legal aqui no Shopping Total, com a caminhada para mulheres e homens com 50 mais, 60 mais, 80, 90, 100 mais, né? Foi muito bacana, começou isso lá em 2004. E com uma diva, que é a Diva Rosenberg, que também, por coincidência, a gente conhece, as famílias se conhecem, né? E é aluna... Dos Ciclos. Dos Ciclos Mais. É uma professora que é aluna dos Ciclos Mais, né? Isso. Então, gurias, com vocês aqui contando essa história sobre a nossa geração. A de vocês ainda não, né? Mas a minha, tua, né, Diva? A minha já é. Já é, né? A geração prateada. Já está prateada. Isso mesmo. Então, vamos começar com a Rita, já que ela que largou essa história toda aqui no começo do Shopping Total. Bom, primeiramente é um prazer estar aqui reunido com vocês, principalmente contigo. Muito obrigada pelo convite. E é uma honra poder falar desse projeto pioneiro que foi implementado aqui no shopping em 2004. Claro, pelas mãos da Silvia, porque eu lembro que eu e mais uma colega, a Cláudia Pereira, estivemos aqui, batemos na porta dela literalmente, com um projetinho escrito quase à mão. E ela comprou a ideia, apoiou. E permanecemos aqui por 20 anos, segundas, quartas e sextas, das 10 às 11, atendendo um público que inicialmente iniciou com 12 participantes e no seu auge aí teve por mais de 100 participantes. Aí depois veio a pandemia, as coisas foram mudando e muita gente no mercado começou a atender este público, 50 mais, 60 mais, e foi se pulverizando e cada um foi procurando e buscando aquilo que sentia mais prazer em realizar as atividades. Como a Silvia disse, eu trabalho com 50 mais desde 1997, é uma honra, adoro essa população, foi onde eu me encontrei, foi onde eu disse, bom, é com esses que eu quero trabalhar, e eu sou uma pessoa muito feliz e muito realizada. Que idade tu tem, Rita? Eu tô com 58. Quando eu comecei... Tô quase. As minhas alunas já brincam, porque quando eu comecei lá em 97, 98, as nossas camisetas tinham um mais 50. Aí as pessoas olhavam assim, então você já tem mais 50 anos no mercado? Nós não, são pessoas mais de 50. Aí depois veio essa pegada dos 50 a mais, né? Então já é uma caminhada bem longa. Eu fiz todos os meus estudos na área do envelhecimento, fiz gerontologia social, uma especialização, depois fiz mestrado em gerontologia biomédica. Então, assim, é algo que me interessa muito. Eu me sinto honrada de poder conversar e trocar informações sobre esse processo de envelhecimento. Que legal, né? É um trabalho muito interessante porque, além de trabalhar com a questão física, né, motora, que é super importante, né, para o futuro nosso,
também a questão de mente, a parte cultural, que tu trabalha muito, né, Juliana? A gente Fala é pra meio, nós, meio que assim, complementares, assim, né? Há ciclos, então... Primeiro, boa tarde a todos, né? É um prazer estar aqui. E a gente veio falando, assim, que essa vida é um ciclo, né? Porque há 20 anos atrás eu estava como lojista aqui, né? E foi muito feliz aqui, porque é um shopping que nos recebe com muito carinho. Eu vejo que o Shopping Total é um shopping que acolhe todo mundo, né? É verdade. Acolhe quem está iniciando os novos projetos, né? E eu vejo o Shopping Total como um ambiente, um espaço acolhedor, que a gente leva com muito carinho sempre. E vir aqui hoje, numa outra posição, né? Apresentar Ciclos, que é um projeto voltado para o público 60+, me deixa muito feliz. Porque é isso que eu falo, que eu fui muito feliz aqui enquanto lojista, né? Durante os quase 18 anos. Então, se agora, com a Ciclos, eu puder ser feliz como eu fui aqui, então tá tudo certo, né? A nossa caminhada... Será? Já está sendo, né? E a Ciclos, então, é uma escola cultural, então, voltada para o público 60+, onde ela aborda temáticas para o desenvolvimento de conhecimento, desenvolvimento intelectual e também a socialização. A gente preza muito pela convivência dos alunos, né? E também a gente traz, então, temáticas distintas, assim. Atualmente, a gente oferece 8 disciplinas, história da arte, literatura, inglês, filosofia. É um leque de opções que, quando o aluno vai até a escola, ele escolhe o que ele quer cursar, o que ele quer frequentar. Pode ser adquirida uma disciplina ou várias, dependendo da disponibilidade do aluno, né? E a gente percebe essa evolução, né? Porque tem a parte física, que é bem importante, né? Que a gente acompanhou o teu trabalho aqui, quando tu iniciou aqui no Shopping Total. Era aquelas pessoas andando, aquele corredor de pessoas caminhando. Era muito legal, né? E tem a parte também do intelecto, né? Que ele vai desenvolvendo e vai criando novos repertórios, né? Porque enquanto o público... enquanto a pessoa está aposentada, ela tem o conhecimento, ela troca informações com as pessoas através do que ela tem do trabalho. Fala sobre trabalho, sobre filhos. E depois, quando está com 80 anos, né? O que a gente fala? Quais são as nossas conversas em grupo, né? Então, a Ciclos proporciona um pouco isso, né? Ele está numa sala de aula, despretensiosamente, né? Sem comprometimento nenhum, né? Tá pelo aprendizado e gera novas trocas, novas conexões com as pessoas que estão na mesma faixa etária, né? No mesmo momento. Que legal. De vida. Legal. Divando por aqui, então, vou te fazer uma pergunta e se tu não quiser dizer, não diz, não tem problema. Que idade tu tem? Eu 81. Tenho 81. Super jovem. Mas me sinto, às vezes até nem acredito que eu tenho 81, porque, em primeiro lugar, né, boa tarde a todos e gostei muito de estar aqui. E o que acontece assim, ó, a idade, o número é uma coisa, outra coisa é a cabeça da gente. Então, quando eu fiquei viúva, eu digo, e agora? O que eu vou fazer? Porque eu fiquei viúva e 5 meses depois a minha mãe também faleceu. Aí fiquei totalmente sozinha. O que eu vou fazer agora? Não posso ficar depressiva, não posso ficar chorando pelos cantos, tem que tomar uma atitude. Aí foi que eu conheci os Ciclos Mais. Eu disse, pô, vou tentar para ver o que eles vão me oferecer. Aí eu cheguei lá, fui vendo um curso, fui vendo outra sala, fazendo experiência. E algumas eu me interessei, mas o que eu achei assim, de mais interessante é o convívio que a gente tem. Porque não adianta eu ser aberta para tudo e não ter com quem trocar ideia. E lá a gente troca bastante ideia, tem o horário do cafezinho, que aí fica, então a gente se perde. É melhor. A gente se perde no horário do cafezinho ali. Vocês não vão para aula. Não, tá todo mundo começando a ir para aula de novo. Então é um lugar assim, ó, que eu gostei muito de estar lá, recomendo para as pessoas, assim, que às vezes eu fico falando, assim, não, mas vai lá, experimenta, depois tu vai ver o que... Se tu não gostar, tu vai depois, mas eu acho assim que os Ciclos é um preenchimento do suposto vazio que a gente pode sentir. Que legal, que interessante isso, bem legal. né? Tem um relato de uma aluna nossa que ela comenta isso, né? Que ela adora ler, né? Ela também, ela mora sozinha, né? Ela adora leitura, mas ela falou, o que adianta eu ler
e não ter com quem trocar, né? Eu fico lendo sozinho e aí fica aquela ideia para mim, né? Eu não tenho como fazer trocas, né? E essas trocas, desde seja da leitura de um livro ou alguma experiência que a pessoa vive, isso também gera novos neurotransmissores, novas conexões neurais. A pessoa pratica, né, a memória, né? Uma memória ativa, né? É verdade. Complementando a fala de vocês, da minha experiência, eu sempre digo, a parte de atividade física, elas não vêm pela educação física. Elas vêm pelo convívio social, com quem elas vão encontrar, o que elas vão conversar, o que elas vão agendar para a semana. Então, termina sendo uma desculpa, claro que a atividade física é benéfica, ótimo, maravilhoso, mas pode ter certeza que o que motiva os grupos, fazem as pessoas saírem de casa, é o convívio social. É justamente isso, como tu disseste, Diva. O mais importante é estar em comunicação, evitar o isolamento social. Porque hoje tem uma pesquisa que esse isolamento social deixou de pertencer somente a esse público que está envelhecendo. Mas estamos com crianças, jovens e adolescentes, porque está todo mundo só teclando. Que geração é essa? Porque como é bom o abraço, o aperto de mão, a fofoca na hora do café, a professora dizendo, vamos lá, está na hora, estão falando demais. Então, isso é muito importante. Eu acho que as pessoas nessa faixa etária que se reúnem, de qualquer forma, seja atividade física, seja uma atividade cultural, alguma coisa, o convívio vai fazer a diferença nesse envelhecer. Vai se tornar um envelhecer satisfatório. As pessoas dizem, pois é, mas o que tem bom essa mais idade, né? A gente só tem isso quando não dói, arde. Sabe que a minha mãe faleceu com 91, quase 92 anos, né? E sempre foi muito disposta. Bom, acho que tu conhecia a mãe, né? Depois, né? E a origem, a minha avó sempre foi, a minha avó faleceu com 96, então a família sempre foi muito, né, ativa, e tanto que é aquilo que a gente estava falando antes. Quando dizia assim, tua mãe já tem 90, que senhorinha, que velhinha nada, né? Não tem. E aí uma vez eu perguntei para a mãe nessa história toda assim de, como se chama essa geração? Porque aquilo que a gente estava falando antes, começou com a terceira idade, depois começou com a melhor idade, depois, né? E aí eu perguntei, mãe, tu acha o que é melhor idade? Como é que é melhor ser chamada? Não precisa ser chamada, né? A gente já tem adolescência, tem, né, a nossa fase adulta e tal. E eu disse, e o que tu acha? É a melhor idade? Qual é a melhor idade? A melhor idade é aquela que a gente está vivendo. E vivendo bem, hoje, né? E buscando coisas. E tu falasse eu achei muito bonito isso que tu falou, né? Um suposto vazio. Nós não somos, ninguém é vazio, né? Então, essa coisa do suposto vazio, essa distância. Se tu não for atrás de alguma coisa, realmente não é que tu esteja com vazio assim, mas se tu não for atrás de alguma coisa, tu vai ficar. A gente não pode dar chance. Vai ficar vendo televisão e aquela coisa e não se arruma, sabe? Até uma das coisas realmente que tem de vantagem de ter que ir na aula, ter que ir lá nas ciclos. Às vezes a gente não está com vontade de ir nas ciclos, hoje está chovendo, não sei o quê. Mas só o fato de ter que te arrumar, tem que te maquiar e para ir até lá encontrar com as pessoas, isso aí já levanta um pouquinho a moral, né? Qual é o teu maior desafio para isso, para viver legal, viver bem, ir nas ciclos, fazer as viagens? Tu viaja bastante. Viajo bastante. Qual é o maior desafio, assim? É crescer. É não deixar cair a peteca. Entende? E sempre estar procurando alguma coisa nova, gente nova, mesmo que assim, às vezes eu digo assim, mas isso eu não entendo nada. Eu vou dar um exemplo. Eu fui assistir aula de filosofia e fui assistir duas aulas. Assisti duas aulas deles lá. E eu digo, gente, isso não é para mim. Não é porque eu não entendo, mas ele fala muito difícil. Ele é super inteligente, mas ele fala muito difícil, eu não consigo acompanhar. E isso aí é um desafio. Quer dizer, assim, não é... Eu digo, se tu quer saber alguma coisa, tu vai procurar saber, vai atrás. Mas como eu tinha outras coisas assim que me interessavam mais, eu disse, não, professor, me espera, vai mais tarde. Porque aquele desafio é um desafio diário, né? É um desafio diário. E não dá para se acomodar, como a gente estava falando antes, né? Que realmente envelhecer, né?
Não é uma tarefa muito fácil, mas assim, a gente admira os nossos alunos, a Diva, assim, que é um exemplo para nós, porque são pessoas que realmente eles não deixam a coisa ficar quietinha, parada. Estão sempre se desafiando, sempre indo em busca, indo atrás, porque o que a gente percebe muito, as pessoas acabam se acomodando, né? Ai, não vou sair de casa, não vou para lugar algum, vou ficar aqui no meu canto quietinha. Mas no momento que tu começa a sair e tu começa a criar o hábito de conviver com outras pessoas, de socializar e de aprender, isso já é automático, né? A Ciclos iniciou em 2020, durante a pandemia. A gente nasceu durante a pandemia, né? Então, 2021, a gente estava com aulas online. E a gente percebeu nesse período, a gente iniciou com 12 alunos, né? A gente sempre brinca, né, Cris, que a gente começou com um professor, 12 alunos, um gestor e um desejo, né? Então, foi dessa forma que a Ciclos iniciou. E durante essas aulas online, a gente percebia a evolução do próprio aluno, porque eles abriam as câmeras, né? A gente pedia para abrir a câmera, então todo mundo se enxergava, se via naquele momento. E no início era todo mundo meio largado, ninguém estava muito preocupado. Claro que não é avaliar a imagem ali, mas estava todo mundo, né, relaxado ali. E com o passar do tempo, todo mundo começou a se arrumar, a se motivar, a estar bem ali. E um foi ajudando o outro nesse período. E aí nós iniciamos com 12 e hoje nós estamos com mais de 100 alunos, né? E a gente percebe isso, que tem que ter um motivo, tem que ter algo para sair de casa, para não ficar naquela, né, acomodados, né? E é só dar o primeiro start, né? Eu acho que é isso. É só dar o primeiro passo, né? Rita, desculpa, fala. Não, é que eu queria dizer assim, que a gente não pode se sentir velho, só porque tem a idade. Quer dizer, eu até fui assistir a Marília Gabriela, e ela disse, desculpa, eu não posso dizer a palavra que ela disse. Pode né? dizer. Ela disse, velhice é uma merda. Eu disse, não é uma merda nada. Eu só não gritei porque eu estava no teatro, mas eu acho assim, ó, tem pessoas que dizem, porque eu tenho 80 anos e eu não posso fazer isso. Gente, eu já fiz asa delta, eu já andei de trenó, eu fiz muito desafio. Eu gosto de desafio. Mas é por quê? Porque não é que eu me sinto adolescente, né? Eu me sinto jovem. A minha cabeça é jovem. Então, assim, ó, eu posso ter 80, eu tenho 80 anos, vou ter até 90 anos, eu vou fazer o que eu puder ainda, eu vou fazer. E tu chega a pensar assim, tipo, tá, daqui para frente, né? Tem coisas que não adianta, eu não vou mais conseguir fazer, então eu vou fazer aquilo que eu tenho, ou isso não existe? Não tem o que eu não vá conseguir fazer? Não, digamos assim, ó, não é que eu diga que não vai ter o que eu não vou fazer, mas eu digo assim, se eu puder, eu vou fazer. Tem, assim, mas assim, claro que para ver se não tem perigo, ou assim, até com onde eu posso, né? Segurança, tudo isso eu faço. Meu desejo agora é saltar de paraquedas. E vou fazer. Gente, eu tenho uma pessoa para te apresentar, então. Eu vou fazer. Que ele faz, ele solta de paraquedas, ele está querendo me levar para soltar de paraquedas. Aproveita. É o Moisés que faz a decoração de Natal no Shopping Total. E eu digo, não, calma. Calma, mas não por achar que eu não tenho idade, mas só porque calma. Sim. Eu planejo as coisas que eu gostaria de fazer. E sempre são coisas assim. Fico planejando. Aí eu vou indo. Se aparece assim, eu digo, será que dá? Será que não dá? Aí eu vou. Então, boa. E a Diva tem todo um esquema já, né? Porque as nossas aulas são semestrais, né? E aí o nosso desafio lá maior é esse, porque os alunos vêm com a agenda. Já, olha, esse mês eu não vou estar aqui. Esse mês eu tenho tal programa, né? Então, já aproveito para perguntar para ela como que tu organiza o teu ano, né, Diva? Porque eles têm todos já um planejamento, assim, né? Sim. Já com viagens e tudo, né? Eu planejo, assim, tal... por exemplo, quero ir março, para onde é que eu vou, abril, nem sempre eu vou, assim, mensalmente, mas eu estou sempre procurando ver aonde eu vou, onde que tem alguma coisa interessante, e aí, se dá para ir, eu vou, assim. Só se não me deixarem ir. E tu sempre foi assim, sempre teve esse jeito mais desbravador, digamos assim? Sempre. É o teu perfil. É o meu perfil. Que bom, E né? eu gosto Bom, disso, né? eu gosto.
A inquietude é boa, né? Ela nos move. Você lembra da Heloísa? Isso que eu ia te perguntar, Sim, né? lembro da Heloísa. Uma queridaça também. Completou 100 anos agora, dia 27 de dezembro. Tu tem contato com ela ainda? Ela tá no La Fontana, né? Vou lá falar. E tu estava falando sobre a questão da idade, né? A idade é um marcador que está ali na social, está na nossa carteira de identidade. Agora, É cronológico. a nossa idade mesmo é o que está aqui no nosso pensamento. Mas é bem importante poder ter um autoconhecimento, saber da tua capacidade, aquilo que tu consegue fazer, para também não ser inconsequente, né? Que é muito sabido hoje, que às vezes a gente pensa assim rápido, mas o corpite não aguenta. Vai subir numa cadeira, numa escada para fazer alguma coisa em casa, que termina detonando uma queda, alguma coisa. Isso seria um ato inconsequente. Ao passo que, como tu disseste, né, tu tem sempre uma avaliação prévia daquilo que tu vai fazer, daquilo que tu te garante, né, sem ser irresponsável. Isso é importante. Não é porque a gente tem um monte de idade que a gente, não, vou ser inconsequente. Porque no momento que eu tenho noção daquilo que o meu cabeça pensa, corpinho responde, que eu consigo fazer, então é super positivo, né? Eu acho que vai conseguir fazer muito aquilo e desfrutando sempre das tuas escolhas e da tua capacidade de poder gerir. É o autoconhecimento, que também é uma grande caminhada, porque no momento que tu está num espaço de troca de informação, se aprende muita coisa. É muito rico. Como tu disseste, né? Eu não conheço a ciclos, mas assim, pelo que tu estava colocando, tu entra para fazer uma disciplina, mas essa disciplina ela pode abrir esse leque e te traz muitas outras informações, né? E além do mais também, assim, se tu planeja, não que efetivamente tu tenha que fazer, mas que tu fica planejando uma coisa que tu quer fazer, gostaria, isso aí te dá ânimo de também evoluir. Os projetos de vida, né? O que nos movem é aquilo que a gente quer. Exatamente. Quando tu tem um objetivo, tu meio que foca ali e as coisas que vão do lado, tu vai superando. Ano passado eu tive uma experiência muito positiva. Eu fui fazer a caminhada do Monte Roraima, né? São 115 km. Então, 6 dias de caminhada, dormindo todas as noites, com barraquinha e aquela coisa toda. Aí nós tínhamos uma brincadeira lá, mas quem subiu um monte faz qualquer coisa na vida. Porque era justamente essa questão do foco. Eu tenho 58 anos, daquele grupo que eu estava inserida, eu era a pessoa que tinha mais idade, mas tenho conhecimentos que outras pessoas de 70, de 80 também fizeram o percurso lá, porque eu coloquei assim, eu quero fazer. Vamos ver se vai dar. Vamos ver se vai dar, né? Não, e vai até onde consegue, né? Muito legal. E isso tudo eu acho que muitas pessoas elas acabam focando, né, nessa faixa etária na parte negativa, né, da vida. Então, o maior foco é na doença, por exemplo. E a gente vê, né, convivendo com os alunos, que as pessoas que são como a Diva, por exemplo, focam na parte positiva, né? Na vida, né? Eu tenho vida, então enquanto eu viver, eu posso estar fazendo coisas legais, coisas bacanas, né? É olhar o oceano azul e não o oceano vermelho, né? É olhar o futuro, né? Porque tem futuro, porque tem presente futuro. futuro. Porque com dor todo mundo tem, alguma coisa tem, né? Mas é não focar, é como tu falaste. No positivo. Olhar a vida com possibilidades novas, né? E uma coisa que tu falaste, assim, essa troca que eles têm lá, é justamente isso. Nós temos vários perfis, né, de alunos. São bancários, professores, médicos, advogados, arquitetos, empresários. Tem várias. Então, e cada um traz um pouco do seu conhecimento para agregar ao outro, né? Aí as rodas de conversa é bem interessante, né? Porque cada um conta a sua experiência, a sua expertise dentro do seu conhecimento. E agrega e ajuda o outro, né? Não fica limitado só a atenção do filho, a atenção do médico, né? Que eles até esquecem nesse momento o filho, o médico, o serviço de casa. Ele liberta o filho, né? E o médico também. Porque às vezes vai ao médico, nem sempre é uma doença, né? Às vezes é uma falta de conexão, de trocas, né? De ver muito isso que acontece, sabe? E uma coisa que é super importante, né? Pensando assim na questão da idade e para todas as coisas na vida, né?
é a naturalidade disso. É natural que a gente fique mais velha. Ainda Claro, bem, né? ainda Porque bem. se não Ainda ficasse bem, mais né? velha, Já teria não morrido, estaria aqui na né? vida. Eu Claro, sempre né? digo para as minhas alunas, né? Então a gente não tem que ter vergonha das nossas rugas. São histórias que nós temos para contar. E que bom, porque quanto mais ruguinhos nós tivermos, mais histórias nós vamos ter para contar. Então tem que ser motivo de orgulho e não já de pensamento negativo e tal. Eu tenho uma outra coisa que eu sempre digo, né? Nós somos a essência daquilo que nós pensamos. Então, se eu levanto de manhã, hoje vai ser o melhor dia da minha vida. Hoje eu vou ser feliz. Eu faço as minhas escolhas. E quando eu faço as minhas escolhas, o universo conspira a favor. Então tem que ter essa pegada do positivo, do olhar para frente. A idade, que bom. Quem não tem essa idade ficou no caminho, né? E a gente consegue fazer todas as coisas independente da idade que tem, né? Porque não é porque eu tenho 80 e uma outra pessoa com 50 tem gente com 50 que não faz nem a metade que eu faço também. Que já tá Tem velho, alguém- né? Já tá velho. Já tá velho. Tem alguém na tua família, no ambiente familiar, né, ou amigas mais próximas que começam a querer te barrar para algumas coisas, tipo, calma, olha a tua idade, ou não faça isso ou aquilo? Barrar não, mas tu tem certeza que tu vai fazer? Eu disse, eu tenho, eu quero fazer, eu vou ver, assim. Aí ficam assim, olha, mas toma cuidado, ficam fazendo recomendações e coisas, mas até hoje, assim, ninguém... É que também meu pai também me estimulava muito, então eu tenho muito disso, assim, de desafio, de coisa, de procurar fazer as coisas diferente do que eu normal do dia a dia, assim. E deve ser muito bom ser amiga da diva, né? Porque aí sempre tem programa sempre novo, sempre tem uma viagem, sempre tem um passeio, algo. Baita humor, Sempre né? tem Também astral movimento, bom, né? astral bom. Como é que é? Isso é fundamental. Agregadora, né? Agrega. né? Agregadora. Mas eu sempre digo assim, ó, não fica pensando que tu não pode. Sempre tudo tu pode. Se vai fazer ou não vai fazer, é outra coisa. Mas sempre assim, tudo pode, não pensa que porque hoje está chovendo, não posso fazer nada. Não, tem que sempre procurar fazer alguma coisa. Posso te fazer uma pergunta? Pode. Quantos remédios tu toma? Se toma algum remédio? Não, atualmente eu estou tomando um pouquinho, assim, mas é para pressão, que é de família, todo mundo na família tem. E mais é da pressão, que eu tenho pressão alta. Eu tô te perguntando isso porque na minha pesquisa, que eram com centenários, as pessoas que eu encontrei com melhores condições na faixa etária aí dos 95, 100 anos, eram justamente aquelas, ou eram pressão alta, coração, muito pontual. Porque sair de casa é um antídoto para diminuição dos remédios. Porque tudo que tu tem, tu vai no médico e ele te dá, tu tá com um quadro de uma possível depressão. Aí te dá um remedinho para isso, remedinho para aquilo, daí tu vai colecionando aquilo, daqui a pouco tu sai do ar. Daqui a pouco tu sai do ar. E ao passo que, se fizesse movimento ao contrário, claro que se vai ao médico para avaliar a condição física, prioridade, mas também fazer alguma coisa que te traga prazer. Porque esse prazer, esse encontro, essas amizades, isso vai te curar de muitas coisas, porque tu fica em casa imaginando que tá doendo, mas daí tu vai lá na internet, mas tá doendo aqui, é isso. Então tu termina criando mecanismos. E ao passo que, se tu faz essas escolhas acertadas de sair para alguma atividade, isso vai te dar um lastro que, claro, todos nós envelhecemos, o corpo humano envelhece, tu precisa de alguma medicação, mas muito pontuais. E as pessoas, eu trabalho com atividade física há muito tempo, e as minhas alunas, eu também trabalho com turismo nessa faixa etária, as pessoas que mais são atentas são aquelas justamente que estão sempre preocupadas que nem você. Acho que é um exemplo a ser seguido, que muitos possam estar te escutando e que larguem esse sofá, o nosso inimigo, né? Eu sempre digo, o nosso inimigo é o sofá. Nosso inimigo é o sofá. Uma coisa que eu não entendo, assim, quer dizer, não é que eu não entendo, assim, eu vejo, assim, pessoas que sempre precisam de alguma coisa para dormir. Eu durmo normalmente. Claro, não é uma coisa assim que eu deito e durmo, né? Tem dias que sim, tem dias que eu deito, estou tão cansada que deito e durmo. Mas, assim, não tenho necessidade de tomar alguma coisa para dormir.
Ocupou a mente O dia todo, né? Essa Ocupa- atividade. E isso é uma coisa que eu noto assim em pessoas assim que têm ficam assim meio parada e coisa assim quando chega de noite, ó, dorme de tarde ou estão vendo só televisão, coisa assim. É a troca de horários, né? Acaba dormindo durante o dia, né? picadinho, E aí à noite não dorme, acaba não vai dormindo. ver televisão, dorme uns 15 minutos, aí acorda. É, Aí eu passa um entendo. pouquinho e já Mas dorme mais um aquela pouquinho. cochiladinha no sofá, vamos combinar que é boa. Depois do almoço, Passa né? o dia todo pescando. De noite, É, sabe? Eu pescando. não consigo É. Passa o dia todo pescando de noite. dar, né? Fica mais difícil. Agora, a né? atividade física ela é super importante, né, para Pra tudo. prevenção Pena que a gente de não tombos. consegue. Outro dia mesmo, eu dei uma tropicada na rua e dei um pulo, ou seja, né, eu tô caminhando, faço musculação, então tem a sustentação, né, e também a criatividade, quando a gente caminha, os guris aqui do Marco, sabe, às vezes eu tô caminhando e me vem ideia. Isso. Então, a criatividade, ela vai muito nesse sentido. Isso vale para qualquer idade também, né, não Tudo. só pra gente... A caminhada te faz pensar. É. Quer dizer, tu vai caminhando e fica planejando o que tu vai fazer, por que está acontecendo isso, por que... Então, o caminhar tem tudo isso. E eu digo assim, a atividade física, porque tu está com foco de fazer aquele exercício. Quando tu está com foco de fazer aquele exercício, tu termina tendo atenção para aquilo e libera a tua mente para as outras coisas, que é justamente tu entra no processo criativo. Porque quando tu te abstrai do restante, vai na musculação, vamos supor, tu vai fazer um leg lá, tem que concentrar força, tem que ajustar teu corpo, aquela coisa. Isso tudo tu tá focada nisso. Então tem tempo para que as boas ideias, os novos insights, mas é verdade. Gurias, muito assim, olha, esse assunto vale muito, vale tanto ou mais do que a idade que nós temos somando todas juntas, né? Porque é um assunto muito interessante e realmente, assim, né? Essa fase, essa nossa geração, seja chamada como geração prateada, 60 mais, o nome que for, né? Ela está muito em pauta, porque a gente está vivendo mais, né? Então, ela está crescendo cada vez mais, assim, e esses cuidados, essas atenções também são super importantes, assim. Então, para a gente ir chegando no finalzinho desse nosso podcast, queria perguntar que vocês deixassem alguma mensagem, alguma coisa que fosse realmente legal para motivar as pessoas, não só as pessoas mais velhas, mas também os netos, os filhos, ou aqueles mala, que as pessoas chatas ficam dizendo, mas tu não pode fazer isso. Enfim, esse é um momento muito livre para vocês falarem o que vocês tiverem vontade de falar. O que eu percebo muito, que eu acho que é uma coisa que a gente percebe no nosso aluno diariamente, né? É nunca deixar de fazer novas conexões. Estar sempre conectado com pessoas, isso ajuda e motiva, né, a nossa vida na longevidade. Isso a gente vivencia, presencia diariamente essa experiência. Então, sempre fazer novas conexões e nunca deixar de sair de casa, né? Isso eu acho fundamental, assim, para uma longevidade saudável, né? Maravilha. Eu deixo a hora que a pessoa acorda, ela escolha ser feliz naquele dia. Aproveite aquele dia, aquele momento, porque ele é único. A gente não vive nem de passado nem de futuro. Então, o presente está ali e é esse presente que eu tenho que viver intensamente. Fazer algo que me dê prazer, algo que me motive, ou seja, encontre algo, porque todos nós temos os nossos sonhos, os nossos desejos, e por que não colocar em prática? Por que não escolher ser feliz no momento que acorda, né? É isso. Que espetáculo. Eu digo o seguinte, somos uma idade maravilhosa, vivam intensamente e deixem um pouquinho só para amanhã, para não esquecer que amanhã tem mais. Que legal isso aí. Boa, Que bom. muito bem. Foi um prazer estar aqui. Eu espero assim que me encontrem com muita gente que escute, que a gente se encontre lá na Ciclos mais. Que ótimo. E agora a gente está com uma parceria legal. Eu digo, a gente é uma coisa meio misturada aqui, né? O Totalks e o Shopping Total, que é nosso patrocinador, mas como eu trabalho no Total, então quando eu falo aqui, o Total tá tudo junto, tudo incluído aqui. Então a gente está com uma parceria boa agora, o Total com a Ciclos mais, né? Para trazer também essas experiências para as pessoas que circulam pelo shopping, porque o shopping é muito mais do que um local de compras, né? É um local de convivência, é um local de passeio.
E eu acho que as empresas, de um modo geral, também têm que ter esse papel, né? De poder propiciar mais coisas e gerar mais locais de encontro, né? Para tudo isso. Foi um baita prazer estar aqui com vocês, realmente Obrigada. maravilhoso, uma lição muito forte, assim, né? E eu me incluo em todas as faixas etárias, né? Porque a gente também não se limita só para a gente. A gente faz Tem isso um aqui, leque, né? Tem um leque, até porque se convive com muita gente, né? Também. Então, Muito obrigada meninas, pela oportunidade, né? A gente agradece. É verdade, muito obrigada. honra tá Muito aqui. obrigada. a gente que agradece e fica difícil eu concluir, né? Mas então nós vamos assim, ó, com um presente do que amor. Total para ti, um presente do Total para ti, Muito nosso obrigada. patrocinador, e um presente para Muito ti para que obrigada. vocês anotem todas as nossas memórias ou anotem o que quiser, porque na nossa idade, principalmente, gurias, Bom vocês anotar. não chegaram ali, né? Tem que Não é escrever, tem que anotar, a gente tem que liberdade para qualquer coisa, é ou não é? É verdade. Tá bom? Só então. Tudo eu Obrigada, posso. Tudo. Então, tá bem. Totalks, né, com esse episódio maravilhoso que foi Como Viver Bem Mais e Melhor também. E vamos para os próximos episódios. Assistam, então, nas nossas redes sociais, YouTube, Instagram, Spotify e por aí vai. Tá bom?